Oi, alunos! A aula de hoje é anemômetro. Anemômetro é um instrumento que nós usamos para medir o vento, tá? Ele pode ser para medir o vento ou ele pode medir fluidos como água e gases. Antes de falar do anemômetro, eu vou falar um pouquinho da formação do vento, que o vento, na verdade, é o ar em movimento. Então, o ar, quando ele chega na superfície terrestre, ele é aquecido e ele sobe. E o ar mais frio, ele desce. E essa diferença entre o quentinho e o frio, ele que faz o movimento do ar, que a gente chama de vento. Vocês lembram na aula passada que nós falamos de um inventor muito legal chamado Leonardo da Vinci? Então, o Leonardo da Vinci, ele também fez um tipo de anemômetro, um instrumento para medir o vento. Na verdade, ele aperfeiçoou um instrumento que já existia, do Leon Battista, tá? Esse anemômetro do Leonardo da Vinci, ele é um pouquinho diferente desses outros que a gente conhece até hoje em dia. Mas você tem que pensar que ele foi feito há mais ou menos 500 anos atrás. Então aqui, ó, eu tenho uma escala e aqui, ó, conforme o vento vai bater, ele vai medir a escala. Eu vou ligar ali, ó, o ventilador. Vou ligar o ventilador para eu mostrar esse que eu fiz aqui. Pronto. Então, vocês perceberam que o vento, ele empurrou aqui, ó, essa parte do papel e aqui tem uma medição. Então, conforme o vento chegava, ele fazia essa medição e via onde que ele podia utilizar essa informação, tá? Depois nós temos um outro inventor, mais ou menos uns 300 anos depois, que é o John Thomas, que ele inventou um tipo de anemômetro que tem já esse formato que a gente usa até hoje, que tem as conchas, tá? Só que esse John Thomas, ele inventou um sistema de medidas, mas não era um sistema de medidas que todo mundo usava. Ele fez vários anemômetros e ele utilizou um sistema de medidas, mas não era um sistema que a gente chama de medidas universal. Quem colocou um sistema de medidas universal foi o Richard, que é um cientista francês. E esse Richard, ele fez o seguinte, ele fez um anemômetro e ele utilizou um sistema de medidas utilizado no mundo inteiro, que é o sistema de medidas universal. Então, por isso que esse anemômetro de Richard é o mais difundido hoje em dia, que é o que mais existe, é onde as pessoas se inspiraram para fazer os anemômetros de hoje. Porque apesar de ser um instrumento que a gente usa lá desde a antiguidade, né, nós ainda utilizamos muito, porque a gente tem alguns lugares que a gente precisa medir o vento, e é isso que a gente vai aprender. E onde nós usamos os anemômetros? Nós usamos os anemômetros em diversos lugares. Eu vou dar alguns exemplos, né? Nós usamos, por exemplo, nas estações de energia eólica, porque lá na estação de energia eólica, o engenheiro ou o operador, ele precisa posicionar melhor qual é o melhor vento, onde que está vindo, então ele precisa posicionar e saber a velocidade desse vento. Nos aeroportos, então sempre no aeroporto, lá nas torres de comando, sempre vai ter um anemômetro. Por quê? Porque o avião precisa saber essa informação. Se você tiver com um vento muito forte, talvez o avião não possa decolar ou o avião não possa pousar. Então, sempre nos aeroportos eu preciso ter um anemômetro. Outro lugar que nós usamos anemômetros também é na construção civil. Nós temos aqui uma ponte que tem aqui na nossa cidade, o Arco da Inovação, que tinham lá diversos guindastes, gruas, né? Que são
esses equipamentos aqui, e lá em cima desses equipamentos também tem um anemômetro. Por que eu preciso de um anemômetro lá em cima do guindaste? Porque imagina só, se ele tiver com uma peça aqui, ó, muito pesada, e o vento balançar essa peça, ele pode danificar o guindaste, ou ele pode até machucar uma pessoa. Então, dependendo do vento, eu não posso operar esse tipo de máquina, eu não posso fazer alguma movimentação com esse tipo de máquina. Outro lugar também que nós usamos os anemômetros são nas embarcações, nos barcos, nos navios, principalmente os barcos que utilizam o vento para navegar, que são os barcos à vela. Mas mesmo nas outras embarcações grandes, eu também preciso do anemômetro lá em cima do mastro, para ver qual é o melhor vento, qual a direção do vento, para eu poder me proteger, para eu poder utilizar melhor o vento. Então é um instrumento de medição, tá? E por que nós estudamos ele na robótica, tá? Hoje em dia eles têm muitos sistemas interligados, inclusive nas estações meteorológicas. Então, o que a estação meteorológica faz? Ela vai medir aquilo que aparece lá na Mulher do Tempo, às vezes, que é a temperatura, né, o índice de chuva e também a velocidade dos ventos. E isso tudo, essas informações são enviadas para todo mundo, né? Às vezes lá na TV, a moça do tempo não vai falar qual a velocidade do vento, só quando tiver um alerta, assim, hoje eu vou ter um vento muito forte, então ela vai falar isso. Mas isso é muito importante para essas medições. Algumas curiosidades é que nós temos lá na sonda que foi para Marte, nós temos um anemômetro para medir os ventos lá em Marte. Então, só na sonda de Marte que nós temos um anemômetro. Nós também utilizamos anemômetros para corrigir a rota dos ventos em drones. Quando eu coloco um drone lá no céu para a gente poder operar o drone, às vezes vem um vento muito forte. Então, o drone ele acaba compensando esse vento. Mas se o operador já sabe que vai ter um vento muito forte, um vento de mais ou menos 47 km por hora, até 47 km por hora, não danifica o drone, ele pode subir. Acima dessa velocidade, ele não pode subir, tá? Então, dentro do drone tem uma espécie de anemômetro que corrige, ele mede o vento e corrige a rota. E os robôs com anemômetro? Onde que eles existem? Para que eles servem? Nós construímos robôs para fazer tarefas que às vezes o humano não pode, tá? Então, se eu preciso medir, por exemplo, o vento, a temperatura, os gases, né, que ocorrem, por exemplo, perto de um vulcão, eu não posso mandar um ser humano. Então, eu mando um tipo de robô anemômetro. Esse robô aqui, ó, ele tem sensores, inclusive um anemômetro, para poder medir. Esse sensor aqui, por exemplo, ele detecta os gases, né? Se tem algum tipo de gás que é nocivo ao ser humano, que é prejudicial ao humano. Então, é por isso que a gente usa também os anemômetros na robótica. Alguns tipos de robôs possuem esse dispositivo para poder auxiliar o ser humano. Aqui, ó, eu tenho alguns tipos de anemômetros. Então, a gente tem o anemômetro de concha, o anemômetro sônico, o anemômetro de hélice, que parece um ventiladorzinho. É só para vocês conhecerem. E esse anemômetro que é o mais comum, que é o de Robinson, esse daqui, por exemplo, ele também dá a direção do vento. Então, a conchinha, ela capta o ar, né? E ela passa a informação para algum dispositivo eletrônico que vai dar essa medição, né, da velocidade do vento.
Aqui, ó, nós temos até algum tipo de anemômetro que você pode utilizar no celular. E o outro tipo aqui, ó, de anemômetro digital. Esse anemômetro aqui, ó, nós construímos em Lego, lá quando nós estamos no presencial. Então, é uma aula que todo mundo gosta muito, que a gente faz com copinho, tudo. E aqui essas pazinhas, elas giram, né? Nós também podemos fazer, como nós estamos em casa e nós não temos o material da robótica aí, nós podemos fazer o nosso anemômetro, um anemômetro maker, tá? Esse anemômetro que a tia Sheila construiu, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, pode ligar o vento. É um anemômetro de 4 pás. Eu vou explicar aqui, ó, rapidinho como é que ele funciona. Depois desse vídeo tem o passo a passo como nós fizemos. Então, o que eu precisei aqui, ó? Eu precisei de uma caixinha para poder suportar o anemômetro, um corpo de caneta que a gente chama de caneta Bic, né? Eu tirei aquela parte que escreve, ficou só o corpo da caneta, ou até um canudo compacto, se você tiver. Eu fiz um furinho na caixa e coloquei aqui, ó, uma fita crepe. Daí aqui eu coloquei, ó, 2 tiras de papelão. Os copinhos, eu utilizei o copinho da cápsula de café, mas pode ser copinho de Danone, pode ser Kinder Ovo, pode ser Danone, né? Pode ser colherzinha de aniversário, alguma coisa assim. E eu fiz toda essa minha montagem só com fita crepe, para poder ficar mais fácil de você utilizar. Quem mexe com cola quente, quem tem cola quente ou quem quiser fazer com cola, pode fazer. Um palito de churrasco e, ó, essa partezinha aqui, ó, ela não pode ir até o fundo da caneta lá, porque senão ela não vai girar, ela tem que ficar soltinha, ó. Então, ó, ela tá soltinha. Quando eu assopro, eu fiz o meu anemômetro. Lógico que não tem a medição digital, né? A medição do vento, mas é só para representar como que funciona o anemômetro.